Você tem momentos ou, vai lá, Roberto, uma caminhada, uma história com Deus. Será que eu e você vivemos de momentos com Deus? Ou nós temos uma história? A partir do momento que o Senhor entrou na nossa vida, a partir do momento que o Senhor começou uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu separei 2 textos para nós meditarmos, mas eu quero falar sobre 2 pessoas, 2 personagens bíblicos que ilustram esta verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite. Então, nosso primeiro texto está no livro de 1 João 2,6. Ele diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus deu um exemplo. Jesus está à frente. Jesus caminhou, mostrou como deve fazer. Se eu afirmo que eu permaneço nele, eu devo andar como ele andou. Segundo texto, Filipenses 3,14. Diga assim: prossigo para o alvo, caminho para o alvo, estou andando para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo pela frente, a vida eterna. Sabemos que a caminhada com o Senhor, para alguns pode ser longa, para alguns pode ser mais abreviada. Não sei se você quer a sua caminhada abreviada, só pedir para o Senhor, Ele vai abreviar a sua caminhada. Alguém quer? Nós vamos orar por isso nesta noite? Não? Amém, amém. Muito bem. Estava meditando, enquanto essa palavra veio ao meu coração, eu fiquei imaginando. Imagine você. Você conhece uma pessoa, você encontra essa pessoa em dificuldade, aí você se dispõe a servir essa pessoa. Você se dispõe a ajudar essa pessoa. Vamos trazer para o nosso contexto do Japão. Você vai às empreiteiras com essa pessoa. Você se torna roxonim dessa pessoa para ela pegar um apartamento. Você faz compra para essa pessoa. Você empresta o seu cartão de crédito para essa pessoa fazer uma compra de móveis porque ela não tem nada em casa. Você vê a necessidade dessa pessoa, você se compadece, você dá dinheiro, você empresta dinheiro, você dá roupas, você empresta seu carro, você leva para o hospital, você faz suiaco, você faz de tudo para essa pessoa. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela consegue um emprego, ela consegue agora se manter, pagar as suas contas. E de repente você percebe que essa pessoa ela vai se distanciando de você. E com o passar do tempo você vai percebendo que essa pessoa não quer mais que você se intrometa na vida dela. Ela faz uma festa para um filho ou para uma filha e não te convida. Ela compra um carro novo e não mostra para você. Como você se sentiria se essa pessoa fizesse isso com você? Ela está demonstrando com todas as suas atitudes e com todos os seus modos de vida que ela é uma pessoa ingrata com tudo que você fez. Qual seria a sua reação? Eu não sei a sua, mas a minha seria uma reação de indignidade. Como a pessoa pode fazer isso? Eu me sentiria usado, não sei você. Agora eu perguntei para Deus, e Deus, como o Senhor se sente quando nós fazemos isso com o Senhor?
Quando nós chegamos para o Senhor, dizemos: Senhor, estou com um problema financeiro em casa. Me dá um emprego, Pai. Aí você está naquele emprego, você ganha os seus primeiros salários, aí de repente você já não vem mais na igreja, você não aparece mais na célula, você nem atende o telefone do líder da célula. Se o pastor liga para você, você não retorna. Como será que Deus se sente quando você chega para Ele, está com uma enfermidade, você pede a cura, e Ele estende a mão para você e cura, e você vira as costas para Ele, e nunca mais fala com Ele, nunca mais tem um momento de intimidade com Ele. Você resolve as suas coisas, faz os seus planos, e não chama Ele para fazer parte. Como será que Deus reage a tudo isso? Eu fiquei imaginando, se eu sou um ser humano falho, que muitas vezes sou desconfiado das pessoas, imagine Deus que acredita em mim e em você. Imagine Deus que a todo momento, quando você o clama, Ele vem a seu socorro. Imagine Deus, e quando você o chama, Ele está pronto a ajudar você e a te atender. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Papai querido, esta é a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Pai. Nos constrange, Deus, com a tua palavra. Senhor, nos faz perceber que muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Senhor, nos faz sentir, ó Deus, essa indignação que muitas vezes, ó Pai, o Senhor tem conosco. Muitas vezes, Senhor, o Senhor derrama as lágrimas, ó Pai, porque o Senhor deseja caminhar conosco, construir uma história conosco. Mas nós paramos no meio do caminho, saímos do teu caminho e esquecemos do Senhor. Pai, nesta noite, através da tua palavra, Senhor, fala com cada um de nós. Que venhamos sair daqui, Senhor, totalmente mudados e transformados pela tua palavra. Senhor, não mais vivendo de momentos, mas vivendo, Senhor, uma caminhada constante, diária com o Senhor. Que esses personagens que nós vamos trabalhar nesta noite, Pai, fale com cada um de nós. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Muito bem. Quero trabalhar o primeiro personagem que o Senhor colocou no meu coração. Uma pessoa que teve momentos com Deus, Sansão. Ele foi juiz de Israel por 20 anos. Vamos lá para o texto, que eu quero trabalhar com você a vida desse homem. Queria que você notasse alguns detalhes na vida desse homem. No livro de Juízes, capítulo 13. A partir do verso 1. Nesse período, a nação de Israel ela não tinha rei. O Senhor era o rei da nação. Mas o Senhor, a tempo, ele levantava juízes para que o povo lembrasse dele, pessoas que o buscassem. E olha como o Senhor chamou esse homem. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante quantos anos? 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada.
e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado, separado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde ele tinha vindo. Ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou-se do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que o Senhor lhe ordenei. Obedecer a tudo que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer um cabrito. Esta mulher, ela era estéril. E o anjo do Senhor apareceu a ela. Disse que ela engravidaria. E que tinha dentro dessa gravidez alguns processos que o menino que ia nascer, que ia ser o libertador de Israel, tinha que cumprir. E ela viu Deus escolhendo, ela viu Deus trabalhando na vida do seu filho, na vida dessa pessoa. Agora, como Deus é um Deus de amor, o marido não estava presente. Você sabe a situação da sua esposa, você já está tentando ter filho há muito tempo, não acontece. Aí, de repente, ela chega para você e diz: olha, um anjo me apareceu, um homem me apareceu, ele tinha aparências de um anjo, era impressionante, e falou que eu vou engravidar. Ele não estava presente, então ele fez uma oração a Deus: Deus, eu lhe imploro que o homem que apareceu à minha mulher apareça também a mim. Eu quero saber como deve tratar o menino. E Deus respondeu essa oração. Diga comigo: Deus responde a sua oração. Você crê nisso? Amém? Amém? Muitos de nós desprezamos o cuidado de Deus para com a nossa vida. Ou fazemos oração a Deus e esquecemos daquela oração. Ou nem marcamos o que nós pedimos para Deus. De repente Deus está nos dando em um tempo que nós não pensávamos aquilo que nós já pedimos. E nós não glorificamos a Deus, não exaltamos a Deus, achamos que foi uma circunstância, achamos que foi coisa do acaso, e nós não damos a glória para Deus. Esquecemos, as coisas estão acontecendo hoje, mas nós fizemos oração às vezes há anos atrás. E Deus está nos respondendo agora. Mas muitas vezes nem nós mesmos temos convicções das nossas orações que fazemos.
não acreditamos naquelas orações que fazemos. Mas esse homem, ele fez uma oração simples, implorando a Deus que ele volte. Eu quero saber mais instruções, como eu devo tratar esse menino. Se ele vai ser o libertador de Israel, eu preciso saber de que forma que eu tenho que tratá-lo, para que ele cumpra o seu propósito que o Senhor tem chamado. O menino cresceu, se fortaleceu. A Bíblia vai dizer que a navalha não passou no seu cabelo, ele ficou com cabelos compridos. Só que esse rapaz, que tinha um propósito, que tinha um chamado lindo, de uma forma maravilhosa, um milagre havia acontecido naquela família. Deus tinha aberto a madre de uma pessoa que não gerava filhos. Ele, na sua força que o Senhor tinha dado a ele, os relatos de Juízes 13, 14, 15 e 16, vai dizer que ele fazia o que estava no seu coração. Ele corria atrás dos seus desejos. Chegou na época dele se casar, ele foi na cidade dos filisteus e viu uma mulher e falou para o seu pai: eu quero aquela mulher para mim. Vai o Senhor pedir ela em casamento para mim. O pai disse: filho, será que no meio das nossas filhas, das suas irmãs, não tem ninguém? Ela me agrada. Ela me agrada. Sansão não entendeu e não compreendeu o propósito de Deus, o chamado de Deus, a escolha de Deus. Não deu valor à sua vinda. Não se importou com o que Deus estava fazendo. Ele tem agora uma missão pela frente, mas ele faz totalmente ao contrário. Ele corre atrás dos seus prazeres, ele corre atrás dos seus desejos. Muitas vezes nós somos assim, quando nós passamos momentos com Deus. Nós estamos vivendo uma crise, então nós vamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo um problema, nós vamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo uma situação difícil que eu não consigo lidar, então eu vou buscar a Deus. A partir do momento que Deus resolve aquela situação, eu esqueço de Deus. Eu vivi um momento com Deus lindo. Muitas pessoas vivem momentos com Deus maravilhosos, estão aqui cantando, louvando, buscando a Deus, são ensinados, estão sendo abençoados pela igreja, estão sendo abençoados pelo povo de Deus. Recebeu o que queria, foi embora. Nunca mais voltou. Isso acontece no Novo Testamento quando os leprosos vão até Jesus. São 10 leprosos. Apenas um volta para agradecer. Jesus não pergunta para os discípulos: não foram 10? Pelo texto, entendemos que 9 eram judeus. E apenas um era estrangeiro. Quem que voltou? O estrangeiro. Sansão vai atrás do seu prazer. E ele só vai usar a força que Deus o tinha dado a ele para ser o libertador de Israel, para quê? Para resolver os seus problemas. Quando ele está acuado pelos filisteus, então ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Por quê? Porque ele causou uma situação. Ele não deveria tocar em cadáver, ele vai chegar agora no cadáver de um leão que tem um favo de mel e tira daquele mel e come, contrariando aquilo que ele foi ensinado, e leva para sua casa e dá para os seus pais. A abominação, aquilo que Deus tinha ensinado a ele. Faz uma festa, convida a gente, faz um enigma. E a sua mulher, acuada pelo seu povo filisteu, vai dizer: você nos fala o que vai acontecer, porque o seu noivo, o estrangeiro, veio aqui para nos roubar.
Se você não falar qual é o enigma, nós vamos matar a você e ao seu pai. E ela começa a chorar, e começa a chorar, e começa a chorar, até que ele conta. Da força sai a doçura. O leão que estava morto, seu cadáver fez um favo de mel. O que é mais doce que é o mel? Mais forte do que o leão. E ela conta para as pessoas, e ele perde a questão das 30 vestes que ele tinha que dar. Ele sai, agora usa a sua força para matar 30 homens, para pegar as suas vestes, para pagar uma dívida que ele tinha contraído. A força vinha de Deus, mas ele pega a força que era para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, e usa para o seu próprio benefício. Muitas vezes eu e você fazemos isso. O nosso dom, o nosso talento, as nossas habilidades, nós usamos para o nosso bem. Para dizer, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou a mulher, sou inteligente. E Deus que deu para você? O texto vai continuar dizendo, Sansão vai para o meio da cidade dos filisteus e encontra uma prostituta. Se prostitui com ela. Contrário ao que Deus o chamou. Se apaixona por essa mulher. E aí nós chegamos naquela cena que está ali. Dalila é o nome dela. Os filisteus oferecem a ela 13 quilos de prata para ela contar o segredo da força desse homem. E ele por 3 vezes vai dizer coisas que não é verdade. Até que a Bíblia vai dizer que ela importuna ele, de tal forma ao ponto dele querer morrer. Agora você imagine, uma mulher te encher as paciências até você querer morrer, deve ter sido algo extremamente, né? Imagine só. Conta para mim. Fazendo contar, eu caía no chão, rolava, fazia de tudo. Até que ele não aguentou mais, ele falou, vou contar. Não aguento mais essa mulher. Espero que não tenha nenhuma mulher assim, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, dá salve de palmas ao Senhor que Ele merece. Ele contou, ela contou aos seus compatriotas, pegaram Sansão, raparam a sua cabeça, e quando ela gritou, os filisteus vêm aí, ele se levantou e ele não tinha mais força. A Bíblia vai dizer que o Senhor não estava mais com ele. Primeira coisa, ele deixou de ver, vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos. Quando eu e você deixamos de olhar para Deus, somos cegados pelo pecado, cegados pelo mundo, cegados pelo prazer, cegados pela obediência. Segundo, se tornou um burro. Tinha que ficar o dia inteiro rodando uma pedra de moinho, como se fosse um cavalo. Cego e agora um cavalo. Não sei se você sabe, no centro de Umbanda, quem recebe o Espírito é chamado de cavalo. O diabo quer montar em você, escravizar você, para que você seja um cavalo dele. Ele monta em cima de você e leva você para qualquer lugar. Leva para o cemitério para comer vísceras de cadáveres. Um homem que tinha uma história linda.
um chamado de Deus, um milagre desde o seu nascimento, pega tudo isso e joga fora. Despreza. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero viver a vida de Deus para mim, eu quero viver o prazer da minha carne. Eu não quero nem saber o que Deus pensa de mim, eu quero viver a minha vida. Porque muitos pensam assim, vou comer, vou beber e vou morrer. Mentira do diabo, vai comer, vai beber, e se não tiver Jesus, vai para o inferno. E aí o mundo diz, faça o que está no seu coração. Coração enganoso, tremendamente corrupto e enganoso. Faz o que está no seu coração, você vai ver aonde você vai parar. E achamos bonito. Ai, se você sentir no coração, faz. Faz a besteira que você vai ver, vai acontecer. Se Deus não estiver no controle da nossa vida, nós fazemos o que está na nossa cabeça, o que está na nossa cabeça e no nosso coração. Para terminar essa história de Sansão, agora ele está cego. Ele é o palhaço bobo da corte. Todo mundo está agora num ginásio, vendo Sansão ser picado, ser mordido pelos animais, ser tapeado pelos outros, sendo enganado, chutado. É o bobo da corte. Mas a pessoa que está conduzindo ele diz assim, me leva onde estão as colunas. Será que eu e você temos que chegar igual Sansão? Morrer para fazer o propósito de Deus? Será que é para isso que eu e você estamos nessa terra? Para comer, para beber? Só isso? Será que Deus não tem um propósito maior na minha e na sua vida? Será que Deus não confia mais em mim e em você do que nós mesmos? Será que Deus não tem um plano bem melhor do que eu e você imaginamos? Será que Deus não tem um controle da nossa vida e Ele está nos conduzindo para um caminho bem melhor do que eu e você imaginamos? Parou de olhar para Deus. Ficou cego. Se tornou um cavalo usado, escravizado. E aí, naquele dia, ele se lembra de Deus. Seus cabelos já cresceram. E ele empurra aquelas colunas. E a Bíblia vai dizer que ele matou muito mais pessoas naquele dia do que em todo o seu tempo de vida. O libertador de Israel, que era para glorificar o nome de Deus, que era para exaltar o nome de Deus, pensou em si próprio, no seu prazer, na sua vida, nos seus deleites. A Bíblia vai relatar quando ele matou os 1000 homens, ele estava tão cansado, com tanta sede, que ele clamou a Deus. Será que eu e você somos que nem Sansão? Vamos clamar a Deus quando a coisa está preta? Quando a situação está difícil? Nós vamos nos lembrar que tem um Deus que pode trazer, abrir a rocha e nos dar água? Será que é só esse momento que Deus serve para mim e para você? Eu tenho momentos com Ele. Será que eu vivo de momentos para Deus? Ou eu tenho uma caminhada com Deus? Ou eu tenho uma história construída com Deus? Amém? Segundo, uma pessoa que caminhou com Deus. Paulo de Tarso. Abre lá, Atos 9.
Esse homem, os historiadores nos diz que ele faz parte da diáspora. Quando teve a perseguição, eles saíram de Jerusalém. E a família de Paulo, diz os historiadores, foi para Tarso. E segundo os historiadores, era uma família abastada. Porque ele, em vez de trabalhar, ele estava estudando. E a Bíblia vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, um sábio da época. Creio que uma faculdade de pessoas seletas, não era qualquer um que poderia participar. E Paulo foi ensinado por esse homem. Era um homem rígido nas suas tradições. Ele levava Deus a sério, de verdade, mas dentro da sua religião. Por isso que muitas vezes quando nós confundimos Deus, Jesus, a pessoa de Deus bendito, como uma religião, nós nos perdemos. Nós não conhecemos a Deus, nós conhecemos a religiosidade daquela religião. Aquela religião não pode tomar café, aquela religião não pode bater palma, aquela religião ela não pode comer no sábado, aquela religião não pode sentar o homem junto com a mulher, aquela religião não pode usar roupa preta, aquela religião não pode vestir saia, naquela religião não pode sair sem o véu na cabeça. Então, a religiosidade mata Jesus Cristo e nós vivemos uma religião. O homem não é transformado, a mulher não é transformada. Ela vive de aparência, ele vive de aparência. O homem interior, a mulher interior está gritando nos seus desejos, nos seus pecados, mas vive debaixo de uma opressão, de uma religiosidade. Paulo de Tarso cresce, se faz parte agora da seita dos fariseus, leva a palavra a sério, pratica a palavra, tem os seus ritos, tem o seu manual de conduta. E de repente ouve falar da ressurreição de um homem. Que isso? Heresia. Estão ensinando errado. Chega no sacerdote e pede cartas, me dá cartas, que eu vou até Damasco. E se encontrar alguém, eu vou prendê-lo, vou açoitá-lo. Porque eles estão vivendo errado da nossa religião. Estão implantando uma nova seita, o cristianismo, e eles precisam pagar. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que tinha um homem cheio de Deus chamado Estevão, que foi apedrejado porque falava do amor de Cristo, falava de Jesus, amava Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele estava ali, consentindo com aquela morte. Depois da morte de Estevão, pegaram as vestes de Estevão e colocaram nas mãos de Paulo de Tarso. Olha o que acontece. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco. E de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou-se de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco.
Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Um homem religioso, totalmente diferente de Sansão. Um homem dentro de uma religiosidade que na mente dele vivia certo, correto. Muitos de nós nascemos numa religião. Muitos de nós viemos na orientação dos nossos pais. Até que um dia, eu e você começamos a buscar a Deus de verdade. E falar, Deus, eu quero te conhecer. Não mais de ouvir falar, não quero mais servir o Deus do meu pai, da minha mãe. O Deus da minha família, eu quero conhecer o Senhor. Quero ter uma experiência pessoal e real. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero viver o que é certo, Deus. Eu não quero mais viver o que a minha mente fala. Não quero viver mais o que o rito religioso fala. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Saulo estava vivendo dentro de uma religião que achava que estava servindo a Deus, que achava que estava fazendo a vontade de Deus. E ele então estava caminhando dentro disso. Não importava o que tinha que fazer, ele tinha que matar esse povo que estava agora trazendo uma nova doutrina, um ensinamento errado a tudo aquilo que ele acreditava. Ele tem um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Ele não estava seguindo aos discípulos de Jesus. Ele estava contra Jesus. E toda vez que nós vamos contra Jesus, Ele vem ao nosso socorro. Ele vai nos mostrar quem é que cuida de mim e de você. Se você está sendo perseguido porque você ama Jesus, Jesus está do seu lado. Ele está guardando a sua vida. Ele cuida de você. Ele está livrando você. Ele está cuidando de você. Se fechar uma porta, Ele vai abrir 10. Amém? Não é a economia do Japão que te dá segurança. Não é o hospital que te dá saúde, nem os médicos. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Aleluia! Dá uma salva de palmas, Senhor, porque Ele merece. O que Saulo vai acontecer? É o contrário. Sansão para de ver a Cristo. Saulo para de ver o mundo. Amém? Paulo para de ver as coisas desse mundo, para de ver a religiosidade, e ele começa agora a clamar a Deus em oração. Jesus, o Senhor apareceu a mim, o Senhor me escolheu e eu quero saber qual é o propósito da minha vida. E ele começa a clamar, e quando ele clama, diga comigo, o Senhor responde. Quando você clama, o Senhor responde. De novo, quando você clama, o Senhor responde. Diga para o seu irmão, quando você ora, o Senhor responde. Quando o Senhor clama, o Senhor te ouve. Amém? Quer aplaudir? Aplaude, é para Deus. Pode aplaudir, é para o Senhor. Agora, quando eu
vivo nos meus pensamentos, vivo na minha teologia barata, quando eu vivo conforme o pensamento dos outros, quando eu vivo conforme a religião dos outros, quando eu vivo conforme a experiência dos outros, eu não clamo, eu não me humilho, eu não busco a Ele de verdade, eu tenho momentos com Ele, Senhor, me socorre! Socorreu, acabou. Estou seguro. Bye, bye, Jesus. Os olhos de Saulo de Tarso se fecharam para o mundo. Se fecharam para a religiosidade. E foram abertos para Cristo. Um novo homem apareceu. Paulo. Não mais Saulo, mas Paulo. E esse homem agora, ele vai viver a sua vida toda em função do seu chamado. O homem que foi chamado desde o ventre da mão, rejeitou o chamado de Deus. Viveu para si, para o seu prazer, para a sua vida, para as suas escolhas, para as suas decisões. E usava Deus quando estava em apuro. Usava o dom que Deus deu a ele quando estava em apuro, para resolver os seus problemas. Saulo de Tarso vai dizer nas suas cartas: tudo que eu aprendi, toda a teologia que eu aprendi, todos os livros que estão na minha mente, eu jogo fora, eu tenho eles como esterco. O que importa é Cristo na minha vida. Não importa quantas faculdades eu tenha, não importa quantos livros eu já li, não importa o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com os teólogos, não importa quem foi para Jerusalém. Eu quero conhecer a Cristo de verdade. Eu quero ter uma vida íntima com Ele. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E se Ele falar comigo, eu vou obedecer. Eu não quero mais momentos, eu não quero mais alguns momentos com Ele, eu não quero somente alguns dias, alguns meses, eu quero viver a minha história da minha vida toda com Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle. E eu quero saber, Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? De milhões, milhares de pessoas que estão aí, os meus olhos foram abertos para o Senhor. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Paulo entendeu o propósito da sua vida. E ele falou: eu não quero pregar aonde as pessoas já pregaram, porque tem muita gente que não ouviu. Eu vou fazer viagens para falar do amor de Cristo. Eu vou visitar cidades onde estão contaminadas pela prostituição, pela ganância, pelo ódio, e vou levar a Cristo. Eu não me importo com a minha vida, porque eu sei para onde eu vou. Quem eu sou em Cristo Jesus. O homem pode machucar o meu corpo, mas não pode roubar a minha alma. O que importa é eu viver com Ele eternamente. E ele vai ser apedrejado. A Bíblia vai dizer, quando ele recebe a imposição de Ananias e cai como se escamas dos seus olhos, ele começa a ver. A Bíblia vai dizer que imediatamente ele sai pregando a Jesus Cristo. A igreja não entendeu, as pessoas não entenderam, ficaram com medo. Ele teve que fugir por um cesto, descer de uma muralha por cesto. Ele foi apedrejado, a Bíblia vai dizer, e ele foi dado como morto. Mas ele se levantou e no outro dia estava na outra cidade pregando Jesus Cristo. Será que eu e você não ficaria pelo menos uns 7 dias de cama?
Será que eu e você não chegaria para Deus e dizer assim: Deus, eu estou fazendo a sua vontade? Eu deixei tudo, deixei Jerusalém, eu deixei a minha escola teológica, eu deixei os meus líderes para fazer a tua vontade, e é isso que o Senhor prepara para mim? Eu quero ler uma lista do que aconteceu com Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11. Estou terminando. A partir do verso 23 ao verso 29. Não é esse não. É 2 Coríntios, está certo. Eu estou em 1 Coríntios. Está certo. Esse é o texto da nossa ceia. Do 23 ao 29. Ele começa a estar defendendo o seu apostolado. Começa a partir do 22. São eles hebreus? Eu também sou israelitas. São eles hebreus? Eu também sou israelita. São eles hebreus? Eu também sou israelita. Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado, obrigado Paulo, muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, de quem? De quem? Paulo era o quê? Judeus. Dos judeus. 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? A história vai dizer que Paulo vai terminar numa masmorra fria, aproximadamente no ano 65 a 68 de Cristo. Sem amigos, desamparado pelos seus amigos, num lugar fedido, fedorento. Ele não teve um ministério estrelado, ele não abriu nenhum canal de televisão. A igreja que ele era pastor não teve 40 mil membros. Ele não andava de biga do primeiro mundo. Ele simplesmente fez a vontade de Deus. Obedeceu a Deus. Não se importava o que ia acontecer. Ele entendeu o seu chamado. Ele trabalhava com as próprias mãos para manter a sua vida, para pagar as suas viagens. Mas ele ensinou que deveria o obreiro ser digno do seu salário. Ele fez uma opção. Será que eu e você estamos dispostos a caminhar com ele?
Ou nós queremos ainda continuar nos nossos momentos? Coloque aí a última tela para mim. Tudo que Paulo fez, tudo que ele realiza e realizou, todas as provações às quais é submetido, tudo decorre inevitavelmente dessa experiência de encontro com o Senhor Jesus. Ele não tem outra motivação a não ser anunciar o Evangelho, cumprir o seu chamado, fazer o seu propósito. A tradição vai dizer que ele morreu decapitado. Por que decapitado e não crucificado? Porque os romanos não poderiam ser crucificados. E Paulo era cidadão romano. Então ele foi degolado. Colocaram a sua cabeça para um lado, corpo para o outro. Por amor a Cristo. Agora, nós vamos vender um evangelho barato. Nós vamos deixar de falar do inferno. Nós vamos acolher as coisas do mundo. Nós vamos dar palma para o pecado. Nós vamos amar a esse mundo. Nós vamos amar as coisas e desprezar as pessoas. Ou nós vamos amar a Deus e dizer a Ele: Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Chega de momentos, Pai. Chega de vida morda. Chega de atitude egoísta. Quero chamar o louvor aqui à frente. Muitos de nós talvez